Agora eu tô travada? Ah, quer ver que é? É, pra mim não apareceu, você também não. Deve Ei, ser o... ai! A gente vai ter que se revezar, tipo, uma hora você aparece, outra hora eu apareço, e assim a coisa vai. Eu não sei o que é. Ó, Nossa, mas o Instagram hoje tá de sacanagem. Será que ele sobrecarregou com o excesso de lives de hoje? ah, então, só se aconteceu isso. Mas olha, enfim, tá tudo normal aqui. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Vamos trocar? Você quer, vamos ver como a gente pode fazer. Eu não sei também o que a Vamos, gente vamos, poderia fazer. vamos tocar esse primeiro trecho assim, Tá aí depois bom. a A gente. gente reveza. Beleza, vamos combinar assim então, meu. Então vamos lá. Doutor, a hora que eu abri a live, eu estava falando Ah, essa reunião agora do Senado, não é, com especialistas da área de saúde e também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral para discutir, debater, tentar entrar num consenso aí para um projeto de PEC, eu acho que é PEC mesmo, é isso? sim, é uma proposta de emenda à Constituição, né? Então é tipo um projeto de lei, só que ao invés de lei é um projeto de uma norma constitucional. Isso é PEC Então, mesmo. esse projeto de PEC para ser votado já amanhã. Aí, no projeto do senador, deixa eu pegar, pesquisar aqui o nome dele, o Everton, Uhum, a data que ele colocou como possibilidade seria 15 e 29 de novembro, primeiro e tá. segundo turnos. Aí ele acredita que daria tempo de realizar todas essas situações. A princípio, dessa forma, qual é a análise do senhor? Olha, no Instituto Liberdade Digital, a gente fez uma pesquisa considerando todos os prazos das eleições. E às vezes é uma surpresa a gente perceber isso. Quem liderou essa pesquisa foi a Camila Suzuki. Ela descobriu, meu, que são 234 atos para se fazer uma eleição. Ou seja, a gente pensa na eleição com voto. Mas se for somar todo o processo eleitoral, a gente vai encontrar 234 atos. Então, quando a gente fala em mover uma data, fica uma grande discussão. Tá, mas o que vai fazer com tudo? Ah, pode dar uma resposta simples. Move tudo também. Talvez isso não tenha problema. Mas tem, sabe por quê? Os prazos existentes na legislação eleitoral, meu, ora é prazo fixo. Então, por exemplo, começa dia 16 de agosto. Tem prazo móvel, por exemplo, a eleição será no primeiro domingo de outubro. E tem prazos circunstanciais. Pode entrar depois de acontecer tal coisa. Então, é quase como uma grande orquestra. E na hora que você move uma peça, tudo fica desafinado se você não conseguir mover junto. Mas nem sempre é possível mover junto. Por exemplo, imagina hoje decidindo que a eleição vai acontecer dia 15 de novembro. Vai existir alguns prazos que já terão passado. E vai existir algumas dúvidas que vão permanecer. Então, é importante perceber que a gente não está falando de coisa simples, ela é muito difícil. Eu entendo a necessidade, sei da dificuldade, nós todos estamos vivendo um momento terrível com essa pandemia, sem contar o sofrimento em si, com as pessoas que adoeceram, que morreram e tudo mais. Mas como a gente consegue fazer isso tentando trazer o menor impacto para a democracia? Porque, sei lá, num mundo a gente poderia imaginar que talvez as eleições sejam um processo burocrático, mas elas não são. As eleições é talvez a forma da gente concretizar a democracia. Então ela não é um incômodo, ela é uma coisa muito, mas muito importante. E claro que a pandemia, as suas restrições também. Então a gente está naquele momento de uma decisão trágica, uma decisão difícil. O que fazer, né? Agora, meu, o que eu acho bem complexo é se a gente for pensar em adiar lá para frente, porque os mandatos acabam em 31 de dezembro. E o que fazer se resolver adiar para o outro ano? Então, em busca disso, que essa conversa com tanto a Justiça Eleitoral, que é quem conduz o processo eleitoral no Brasil, quanto o Congresso Nacional, ela é super importante, super importante. E essa fala do presidente aí da Confederação Nacional de Municípios,
afirmando que a eleição esse ano deveria ser descartada, que não tem como dar continuidade com a situação de eleição diante da pandemia. Mas e aí, o que acontece, não é? Como é que fica? Pois é, não tem, olha, não tem muita explicação para o que acontece, porque é uma situação mas tão inesperada que não há previsão na Constituição para isso, no regulamento. Eu, particularmente, eu defendo que as eleições devam ser adiadas pelo período em que a emergência exige. E qual é esse período? Como saber isso? Talvez a gente não saiba mesmo, mas a minha maior preocupação é adiar a eleição para um período muito grande, ou além da emergência. Porque o adiamento, ele é uma forma super extrema de tentar lidar com a coisa. Agora, imagine adiar lá para frente. Como fica esse período de mandato? Tudo, os prefeitos e vereadores sem legitimidade para ficar naquele período, sem ter voto para aquele período, e sem contar quantas implicações jurídicas a gente poderia ter. Eu acho que realmente a gente deveria fazer a eleição esse ano e pensar um jeito de fazê-la, de fazer isso. Eu sei que parece que é meio irreal, né? Fala assim, não, mas tem que fazer... Mas... Poxa, mas tem tantas outras formas que a gente poderia pensar. Só um exemplo, eu fui observador internacional na eleição no México. No México é muito comum as eleições serem a céu aberto. É muito comum montar uma tenda em praças públicas e as pessoas passarem a votar. Eu tive que tomar a vacina da H1N1. Eu acho que muitos dos colegas aqui que estão assistindo também teve. Eu acho que, não sei se você foi, meu, mas a atividade de professor é uma atividade que é considerada necessário tomar vacina, por exemplo. E eu fui tomar e eles adaptaram, eles fizeram um drive-thru, colocaram em outros lugares. Então, assim, eu sei que a gente não está falando de coisa fácil, mas eu também queria muito que a gente pensasse que adiar uma eleição também não é uma coisa fácil. Não, a eleição não é uma festa, não é, e que já é difícil adiar uma festa, né? Sejamos sinceros. Então, imagina uma eleição. É muito difícil, muito difícil. Não, e a eleição, ela garante o nosso direito, ela que vai colocar lá o que a gente tem vontade de ver concretizado, não é? Cercear esse direito nosso vai refletir por quanto tempo? É um problema porque é o seguinte, a gente não tem nenhuma forma de adiar a eleição, e é um cuidado que eu acho que é bem importante a gente ter. Uma coisa é adiar pelo período necessário. Outra coisa é resgatar pautas, como, por exemplo, da unificação das eleições. É uma pauta que, na minha opinião, hoje, sendo colocada hoje, ela é uma pauta muito perigosa, porque a democracia, em todo lugar, todos os dias, ela sofre tensões. Imagine que seja um elástico, no qual está sendo tensionado todo dia, mas tem dia que puxa mais esse elástico. E eu acho que adiar a eleição sem a gente ter um plano seria talvez esticar demais esse elástico a ponto de poder arrebentar. Acho muito perigoso. E daí a gente vai ter que tocar e pensar em alternativas. Esse exemplo que eu dei do México em praça pública pode ser uma bobagem, mas pensa como poderia talvez ajudar. A gente já tem a votação eletrônica, a gente poderia ter mais postos. É mais trabalho, é mais difícil para a justiça eleitoral. Não tem uma solução que vai resolver o problema, tá? A gente vai precisar de um mundo de soluções. A gente vai precisar da paciência das pessoas, da consciência das pessoas, o cuidado e gestão da justiça eleitoral e dos outros atores. Não adianta, a gente vai ter que se esforçar e vai ter que ser um esforço coletivo. O que eu acho muito ruim é nessa hora ficar aquela torcida contra. Não vai dar, esquece a eleição. Como se a eleição pudesse ser um negócio que a gente pudesse esquecer. Não dá. Eleição, tem uma frase que eu adoro, que ela diz assim, a democracia não tem preço, mas custa. E custa tempo, custa dinheiro, e a gente não pode, em nome do seu custo, tentar matar a própria democracia. Então, é bem importante a gente poder enfrentar essas questões. Mas olha, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tem trabalhado bastante para tentar resolver isso, viu? E eu acredito que virão algumas soluções.
lá no início, o Instituto Liberdade Digital trouxe uma previsão, ainda um pouco antes, né, de se concretizar o isolamento, a gente começou a fazer essa pesquisa e a gente elegeu o dia 15 de novembro como um dia possível. Por que a gente elegeu isso? Porque seria uma forma de terminar o processo antes da virada do ano. Ah, é uma boa? Não, não. Uma boa mesmo, meu, é se a gente não tivesse tido a pandemia, não tivesse o vírus, não tivesse gente morrendo. Não, isso... Então, assim, é que dentre as coisas ruins e difíceis, me parece que o vírus já levou tanta vida, tantas coisas. Vai levar também a democracia? Não, sabe? Eu acho que a gente tem que se esforçar mais e pensar um jeito. Pensar um jeito para defender realmente a democracia. Aí tem uma possibilidade que eles colocam, e parece que já descartaram, mas do voto facultativo. Como é que você vê essa situação? Olha, eu sei que o voto facultativo ele tem bastante adesão, muita gente acha que é uma boa. Eu particularmente acho que no nosso modelo, no modelo brasileiro, hoje, por exemplo, ele seria ruim. Porque o que acontece quando uma pessoa não vai votar, né, no Brasil? Ela Mesmo paga nesse ano atípico da pandemia, só para esse ano. Claro, é. Deixa eu te falar o porquê que eu penso que a mudança para o voto facultativo, talvez esse ano, também não fosse uma boa ideia. Porque por que a gente é obrigado a votar, né? Muita gente fala assim, poxa, mas o Brasil não é democrático, se ele obriga a votar, porque confunde meio que a ideia de democracia com algumas liberdades. Mas olha só, pensa comigo, quando uma pessoa não vota, eu não sei, Mel, você já ficou sem votar alguma eleição? Eu já fiquei, você já ficou? Já sim. Pois então. E aí, quando a gente fica sem votar, o que é uma pena, porque o ideal é que a gente participe, mas a gente acaba Eu me sendo sinto multado. frustrada. A gente se sente frustrado. E é uma multa, Mel. Eu não sei se isso aconteceu na última eleição, se antes com você, mas você provavelmente foi regularizar a sua situação. No dia da votação, você foi lá, justificou o voto no outro lugar que você estava, ou depois você pagou uma multa? Você lembra como foi? Não, normalmente, quando eu precisei não votar, eu justifiquei, porque foi a trabalho, aí eu estava morando numa cidade diferente da que eu votava. Ah, entendi. Então, no mesmo dia da eleição, você foi num local e justificou, falou, olha, eu não posso votar lá porque eu estou aqui. Então, você, né, produziu prova que estava ali e pronto. Mas, quando acontece da pessoa estar, enfim, em algum outro lugar ou não faça isso, essa pessoa ela tem que pagar uma multa por não ter cumprido essa obrigação. Essa multa, se não me engano, o valor dela é de R$ 3,51. Então perceba que quando a gente fala que o voto é obrigatório, a gente tem que pensar talvez em alguns ângulos. Peraí, é obrigatório tanto quanto? Ah, mas uma multa de R$ 3,51, você está pensando em você. Mas quanta gente não tem dinheiro? Gente, é mais caro do que o ônibus, tá? Então eu realmente tenho dúvida do quanto o voto é de fato obrigatório no Brasil. Ah, existem penalidades acessórias, por exemplo, se você não pagar a multa e você não justificar, você não tira passaporte, acontece isso, aquilo. Tá, mas você pode pagar os R$ 3. Então, entende como é a coisa? Você entende que talvez a gente possa ter a obrigatoriedade do voto muito mais no imaginário do que no mundo real mesmo. Eu sei que juridicamente mas, gente, será que alguém fala assim, não, eu vou votar, porque, pelo amor de Deus, eu não posso pagar R$ 3,51, senão estou ferrado. E aí pega um ônibus de 4,20, vai, pega outro ônibus de 4,20 e volta, entende que não é um negócio nem monetariamente. Então, eu não sei se resolveria. Eu acho que abriria um espaço que talvez não resolveria, sabe? Eu não sei. Não sei se eu fui claro, mas só para dividir contigo. Sim, essa situação do facultativo, se a gente for olhar friamente, já é facultativo, né? Você tem opção. Sim. E R$ 3, né? Tipo aquele meme famoso. R$ 3. Então, assim, não, sabe, eu acho que. Enfim. Não é acessível para uma parcela muito pequena da população, né? Mas não é um menosprezo. É aquilo que eu falei, essa mesma parcela precisa normalmente pegar um ônibus para ir votar. Então, perceba que não é bem isso. Então, o ônibus é mais caro que a multa. Mas o que eu queria, só para vincular, vou dar um exemplo. Eu participei dessa eleição no México e eu vi uma coisa lá que foi muito curiosa. No México, o voto é facultativo. E muitas vezes a população
não se identificava com os candidatos, sabe? E muita gente, já que era facultativo, não ia votar. Pelo menos foi uma história que me contaram lá, um colega de lá do México comentou isso daí. E aí, sabe o que ele disse? Ele falou assim, olha, aí como as pessoas não iam votar, as sessões eleitorais, né, que é o nosso equivalente aqui, sessões eleitorais, elas começaram a ser fechadas, porque, poxa, eu não vou mobilizar todo mundo para ter 2 votos, eu vou juntar essa com essa, tal. E aí, quando chegou um candidato que principalmente a classe mais pobre se identificava, e que é a maioria, o México tem bastante desigualdade também, bem parecido com o Brasil, inclusive, eles tinham que ir lugares mais longe do que eles tinham antes. Porque o hábito de não votar foi fazendo com que a gestão do processo eleitoral também ficasse, enfim. E muitos levaram horas e horas na fila, no sol. Então perceba que pode ter um impacto bem negativo, pode ter um impacto prático, no sentido de, sei lá, começar a diminuir a gestão do processo, e um outro efeito, que é um efeito que, na minha opinião, é tiro no pé. Eu acho que a pior coisa de uma eleição é a apatia política, é largar a mão. E aí, sei lá, talvez por causa da decisão de alguns, outros não. Então eu acho que, primeiro, o voto no Brasil é obrigatório juridicamente falando, mas de fato as penalidades são muito brandas e a forma de você escapar dessas penalidades é relativamente fácil. Outra coisa, de transformar nesse cenário o voto em facultativo talvez seja um grande estímulo para que apenas parcela da população vote, também um grande estímulo para não liberar os empregados para votarem, e aí cada vez mais, possivelmente, quem vai acabar deixando de ir acaba sendo, muitas vezes, os mais pobres. E aí, se a gente já tem dificuldade de representação, porque a gente sabe, né, Mel, só sabe que é pegar ônibus quem pega ônibus, né? Então a gente só sabe que é o problema daquele bairro, seja o bairro riquíssimo, as pessoas que estão ali. Então, é necessária essa diversidade na política. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto também aí. E assim, né, eleições passadas, não digo, mas as 2 últimas que eu participei, que eram situações de normalidade, a aglomeração era muito pequena. A gente chegava, não encontrava fila, era muito rápido votar. Então, agora, diante de uma pandemia, com um cuidado maior, a gente, sei lá, eu não sou especialista nem em saúde, nem em logística, mas eu imagino que não seja algo tão complicado de você providenciar. Eu acho, Mel, assim, ó, a gente vive momentos muito difíceis, né? Mas é possível organizar. A gente vai no mercado, a gente vai na farmácia. Eu acho que dá pra gente um dia votar, sabe? Eu sei dos perigos e tem que tomar todos os cuidados. Aliás, a coisa bacana que logo quando eu abri aqui eu vi você falando, não, eles estão ouvindo cientistas e tal. E você não sabe como eu fico feliz com isso, porque eu que estudo fake news, desinformação há tanto tempo, eu vejo no desprezo pela ciência ou talvez um dos maiores perigos. E aí, nesse momento, eu acho que tem que se agarrar à ciência mesmo. Eu acho que é a ciência que vai salvar a gente, sabe? E aí eu acho que, a partir daí, pensar em modelos alternativos, sabe? Sei lá, tem ideias como o escalonamento de eleitores. Não vai ser legal, vai ser chato, muita gente vai deixar de ir. Vai, gente, nada vai ser legal nessa pandemia. Tem gente morrendo, sabe? Assim, não dá pra gente querer ter outra metade da vida tudo certo. A gente está enfrentando o momento mais difícil da nossa geração. Não tem jeito, e vai ser mais difícil na eleição, no mercado, em casa, mas vai ser, é difícil, bem difícil. Agora, sacrificar a eleição, eu não sei. Eu particularmente acho que seria um tiro na democracia, sabe? Seria bem perigoso. E as possibilidades que eu vi colocando, alguns falaram em ter mais de um dia de votação, o que eu já vi também outras pessoas falando em sentido contrário, que é inviável porque é muito custoso, e outras pessoas defendendo começar mais cedo, terminar mais tarde, para ter um período maior, para as pessoas votarem, aí organizar, como você disse, horários para diminuir ainda mais a probabilidade de aglomeração. Eu acho que por aí, assim, é aquela coisa, a gente não vai conseguir fazer uma eleição perfeita, talvez nenhuma seja mesmo, é difícil, por mais que você trabalhe, mas a gente pode fazer para que a eleição não vire
um motivo de contágio. Isso é muito importante, porque a gente, quando fala da democracia, e que é muito importante, mas a gente não pode fazer as pessoas se contaminarem por ir votar. É um preço muito alto, né? Então não é isso mesmo. É justamente o que você falou, fazer ter todos esses cuidados. Poxa, sabe, assim, você vai para o mercado, você, poxa, tenta pôr luvas, usa álcool em gel, máscaras e tal. Talvez na eleição poderia se pensar em soluções assim, que poderia promover alguma higienização nesse processo, né? Sem contar que, assim, poxa, tomara que a gente melhore, que essa curva, ou essas questões, mas, lógico, a gente não pode apostar nisso. Mas é isso. Ó, só de curiosidade, a eleição municipal, muita gente está apontando que é pior para poder acontecer isso. Eu discordo um pouco. Eu acho que ela não é. Eu acho que uma eleição nacional talvez fosse até pior. Sabe por quê? Porque na eleição municipal, praticamente, não tem segundo turno. São pouquíssimos os municípios. Se a gente for contar, acho que na última eleição tinha 90 municípios, 92, passíveis de segundo turno. Nessa eleição aqui deve ser menos. E muitos são eleitos em primeiro turno. Porque, só para dividir com o pessoal que está assistindo, a eleição no Brasil, o município só tem segundo turno se ele tiver mais de 200 mil eleitores, não habitantes, eleitores. E que é uma parcela muito, muito pequena. Ó, a gente tem 5.570 municípios. Então, se a gente for ver, a gente não tem 2%, 3% com possibilidade de segundo turno. Então, perceba que a votação é um ato só, a gente poderia reduzir algumas coisas entre o primeiro e o segundo turno, ou seja, já uma eleição nacional ou de Estado, se não formar a maioria absoluta, ou seja, 50% dos votos mais um, tem que fazer segundo turno. Então, eu acho que, enfim, vai ser muito difícil, mas eu acho que vai ser mais difícil se a gente adiar indefinidamente a eleição. E o processo de votação para possibilitar esse adiamento, você acha que eles conseguem, como eles estão prevendo, terminar até o fim da semana? Olha, tem muita coisa para ser votada, para ser discutida. O que eu acho é que era para ser um momento de mais pacificação. Eu particularmente vejo com maus olhos a questão de querer votar ou unificar as eleições de 2022, ou adiar para o ano que vem. Eu acho que questões como essa têm um prejuízo democrático muito grande. E eu acho que a gente deveria, e eu acho que esses pedidos talvez tumultuem mais esse processo. Seria muito melhor. É possível, é possível concluir essa votação, mas é claro que muitas respostas virão pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque, como eu falei, são 234 atos. Não é só o voto, tem um monte de coisa. Então, vai ter muitos problemas para a gente enfrentar. Mas eu acho que sim. Eu tenho dúvida por causa das pautas, tá? Só a título de exemplo. O Senado pautou para quinta-feira a deliberação sobre o projeto de lei 2630. É um projeto de lei super polêmico e que veio com um relatório, um substitutivo ainda mais polêmico, em que pretende regular a liberdade na internet. Então, sei lá, por exemplo, isso é um problema, uma coisa que precisava ser discutido com a sociedade. Então, eu tenho preocupação de coisas como essa entrarem na frente e atrapalhar ainda mais o processo de escolha da data das eleições, né? E falando nesse projeto aí, 2630, qual análise você faz? Você acha que esse seria o momento para discutir um tema como esse? Zero, não acho que é. Eu tenho bastante preocupação com isso, muita, e eu vou dividir um pouquinho aqui minha preocupação. Quando veio a pandemia, o isolamento, o Congresso Nacional passou a fazer sessões online, em que se debate menos. Não se monta comissões, por exemplo, você não tem tanto espaço para ouvir especialistas e debater aqueles assuntos. E aí, colocaram esse projeto de lei para votação como se ele fosse para resolver a pandemia, porque a ideia é que, nesse momento, apenas aquilo que não possa ser adiado. Eu acho isso péssimo, porque o projeto traz tanta mudança, que se realmente for aprovado, para implementar, só vai conseguir funcionar lá para o ano que vem. E, gente, na boa, né? Todo mundo torcendo para que a pandemia não dure tanto. Ou seja,
ele é falsamente atribuído como se fosse ajudar na pandemia. Na minha opinião, vai mais atrapalhar. E ele tem questões muito sensíveis. Por exemplo, ele traz o rastreamento de mensagens em aplicativos como a criptografia, como o WhatsApp. Você imagina, né? Você imagina você poder ter as suas mensagens, o rastreamento, todo o encadeamento de mensagens que você trocou nos últimos 4 meses entregue. Aí você fala assim, mas eu não devo nada, quem não deve não teme. Mas não é isso. Quando a gente fala de segurança, a gente também está falando de privacidade, né? E outra, a gente quer que a empresa tenha acesso a tudo isso. O WhatsApp, por exemplo, ele se estrutura numa coluna no qual ele diz, é meio que assim, a criatura foi feita para não deixar o seu criador manipulá-la. Então, nem o WhatsApp tem acesso ao conteúdo que você trafega de mensagem. Agora, imagina passar a obrigar o WhatsApp a ter esse acesso e também entregar para um juiz que decidiu hoje e a decisão do juiz se aplica para 4 meses atrás. É bizarro, assim, desculpa, mas não há sentido. E aí, você pode pensar, mas eu não faço nada de errado, tal, mas vai parecer que você fez. E num estado onde a gente tem um déficit, como eu disse, a democracia é como um elástico em alta tensão, e a gente está nessa. E aí, de repente, você imagina, ou a empresa ter acesso a isso, e outro, um vazamento, sei lá, um caso, a gente teve casos tão complexos como, sei lá, Cambridge Analytica e tantos outros casos. Imagina como a empresa vai garantir que vai proteger todos esses... Imagina bilhões de mensagens. Olha, para mim, esse é o pior. Não, desculpa, eu me alonguei, desculpa se eu fui meio grosso nisso, mas assim, para mim é impossível, é um projeto que, assim, eu tenho estudado isso há 5 anos, eu nunca vi um projeto tão ruim e que violasse tantos direitos das pessoas, em muitos sentidos. Eu realmente estou bem preocupado com esse projeto. Eu trabalhei com a OEA, eu e mais um monte de professores, né, na verdade, de vários países, e a gente elaborou o Guia de Combate à Desinformação. E tudo que a gente colocou, sugerindo ao Estado para não colocar numa lei, porque poderia ferir a liberdade de expressão, parece que esse projeto de lei acabou colocando. Em especial o relatório do... Eles pegaram lá tudo que vocês estavam fazendo e falaram, vamos fazer o contrário. E começaram a tentar implementar aqui. A sensação que eu tenho é essa, infelizmente, assim. Mas, só para fazer justiça, tá? A gente tem um PL apresentado pelo senador Alessandro Vieira, que, na minha opinião, tem muitos problemas. Mas daí foi apresentado mais de 70, 80 emendas. E aí, na minha opinião, muitas emendas são piores do que o projeto inicial. Só que o relatório que circulou, no qual propõe-se uma nova sistematização das fake news, que foi feito pelo senador Ângelo Coronel, na minha opinião, viola mais garantias, porque exige o rastreamento de mensagens, criminaliza a questão e coloca o discurso político como se fosse uma espécie de um discurso de ódio. Gente, como diferenciar uma crítica política disso? Eu não sei. E parece que eles não se importam muito com o que a massa, eu digo a massa porque é o que eu percebo na rede social, porque hoje eu acho que a rede social é reflexo meio que da sociedade. Porque só com aquela questão que aconteceu aqui no estado de São Paulo, de monitoramento pelos celulares, já causou tanta indignação, as pessoas já ficaram tão ofendidas com isso, eles colocam um projeto de lei que avança nesse sentido. Eu acho, Mel, que... Perfeito, você achou muito ponto, assim. E, eu vou ser bem sincero, assim, eu não quero que pareça que eu acho que fake news não é um problema, não deveriam regular. Ao contrário, gente, eu estudo isso há muito tempo. E para saber que é um problema muito, muito grave. Mas esse PL, sobretudo esse substitutivo, tá? Que tá para ser votado na quinta-feira. Na minha opinião, não resolve os problemas ao qual se propõe e cria-se novos problemas. Aí que você tem a dificuldade, a privacidade completamente invadida,
a possibilidade de se criar fatos políticos. E eu entendo, sabe? Eu sei que a classe política, e assim, eu preciso fazer justiça. Eu tenho falado com muitos senadores. Eu vou comentar agora bem rapidinho, mas o senador, por exemplo, Marcos Duval, do Espírito Santo, eu tenho falado com o pessoal da Câmara dos Deputados e com tantos outros, e tem muita gente preocupada e tentando fazer o máximo possível ali. O problema é que, como o debate é técnico, muita gente acha que no fundo acha que a pergunta é: você é a favor ou contra fake news? Não tem nada a ver. A pergunta ali, na verdade, você deixa eu meio que colocar um microfone na sua roupa e ouvir tudo que você fala a vida inteira? A gente está falando cada vez mais pelos aplicativos de mensagem. É quase isso. É quase isso. Não importa que você não tenha nada para esconder. Não importa. Porque é sua privacidade. Não é assim. A gente não deve inverter a lógica. Então, tem muita gente não preocupada. queremos compartilhar cada segundo das nossas vidas com todo mundo, né? Não só compartilhar, a maior crítica que a gente tem nas redes sociais, e você tem, é muito legal quando você fala que ela reflete a sociedade, e tem uma frase do Vint Cerf, que é um dos fundadores da internet que eu adoro, e que ele fala assim: olha, a internet é como um reflexo da sociedade, e assim como o espelho faz. Então, imagina assim, você olhar para o espelho e não gostou da imagem, não adianta você quebrar o espelho, sabe, meu? Porque o problema está na imagem. Então, ela amplifica, e a gente tem problemas pontuais de disseminação artificial na rede, tá? Tipo robôs e outras coisas, isso é um outro assunto. Mas sim, tem uma paridade, um reflexo com a sociedade. Então, a sua conversa no WhatsApp, ela é tão importante quanto uma conversa presencial, às vezes até mais. E ter a possibilidade de alguém ouvir, não passa nem de longe pela discussão se você faz coisa certa ou errada. Não é essa a questão. Para que vão usar isso? Se vaza esses dados, para quem é que vai? Já pararam para pensar nisso? Então, assim, o WhatsApp, por exemplo, né, ele é criado para ser a prova do seu próprio dono. E aí, de repente, a gente faz uma lei para quebrar isso e deixar de ser dono o Estado. Não dá. Não dá. Na minha opinião, não dá. Seria andar para trás, vamos dizer assim. Agora, falando em fake news e regulação, você acredita que seria necessário algum tipo de regulação ou é uma matéria que não tem como ter uma legislação a respeito? Como é que funciona? Como é que você colocaria isso? Legal, Mel. Vamos lá, eu vou tentar ser bem rápido, porque eu sei que a gente tem um time aqui, e na boa, por alguma coisa a gente já não conseguiu colocar a sua imagem aqui, eu tentei trocar, eu não sei. Tô de Gasparzinho hoje. Enfim, eu não quero, enfim, mas eu não quero perder a chance de poder falar com você. Eu queria muito estar te vendo aqui, mas por algum defeito sei lá, do Instagram, sei lá, ou meu, não sei o que eu fiz aqui, o que aconteceu. Mas assim, vamos falar assim. Olha, basicamente, fake news tem sido muito associado à mentira. Mas é estranho falar isso. Ela não se resume à mentira. Até porque, não sei se você reparou, mas talvez até a maioria das fake news que circulam não são mentiras. Elas são enganosas. E você fala, qual a diferença de mentira e enganosa? Na minha opinião, tem muito. Vamos perceber uma coisa. É possível no Brasil, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, você fazer fake news com conteúdo verdadeiro. Quer ver um exemplo? Você pega uma foto e que foi tirada há muito tempo e fala que foi tirada hoje. Imagina, vamos imaginar, uma pessoa namora, aí tem uma foto dela super apaixonada por aquela outra pessoa, e aí depois muda todo a vida, ela tá com outra pessoa, tá muito bem com essa outra pessoa, e chega uma foto falando assim, olha, ela aqui, ó, beijando, ela ou ele, né, beijando essa outra pessoa, tá vendo? Isso aqui foi hoje, tá te traindo. Olha só, aquela foto é mentira? Verdade. Mas o contexto é mentiroso. Então aquela pessoa, quando estava naquela foto, foi numa outra época. Quer ver um exemplo? Recentemente o Moro, quando saiu do Ministério da Justiça, circulou uma foto na internet na qual ele almoçava com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. E havia uma insinuação de que ele saiu do Planalto e foi direto com o Rodrigo Maia, como se fosse combinar alguma coisa para tramar especificamente contra o Planalto. Esse é só um exemplo, tá? E sem qualquer discussão política. Mas veja, a foto era verdadeira? Era. Era de almoço com Moro e Maia? Era.
Mas foi logo depois que saiu? Não, não foi. Essa foto já tinha circulado há muito tempo. Esse é um exemplo como dá para fazer fake news com verdade. Então, enquanto a gente resume fake news e mentira, é uma droga. Eu tenho tentado fazer o seguinte, olha só. E para mim, fake news depende de um elemento chamado falso, mas não se resume a ele. E o que é o falso? Na minha opinião, o falso é quando você tem um conteúdo realmente falso, né, enganoso, falso, num contexto verdadeiro. Mas é o contrário também. Quando você tem um conteúdo verdadeiro num contexto falso. Você entende que tanto um quanto o outro pode te enganar? E aí, para mim, que é o falso, que é o importante para uma fake news. Aí você fala, poxa, mas o direito não vai fazer nada? Sinceramente, eu acho que o direito só deveria se envolver se houvesse dano, ou ameaça de dano. E se houvesse dolo, vontade de enganar. Por quê? Se o direito sair punindo quem acreditou numa fake news e passou achando que ela era verdade, o direito passaria a punir a vítima. Outra coisa, se o direito for atrás das bilhões de mensagens lá na ponta, qual é a chance dele conseguir processar alguém de verdade? Conseguir resolver a coisa? Sem contar que ele pode atingir a vítima, não vai ter estrutura para poder fazer isso. E qual é o grande problema das fake news? Na minha opinião, o grande problema é poder e dinheiro. Fake news, informação é poder, como o trabalho que você faz, Mel, e faz tão bem. Mas a desinformação é mais poder, porque ela te faz acreditar na mentira e desacreditar na verdade. Então, quem manipula fake news e monta as verdadeiras indústrias e usinas de fake news tem poder, e tem muito mais poder do que você pode imaginar. Você no sentido lato, né? Eu acho, do que a gente pode imaginar. Então, perceba que se a gente quer pegar as usinas, as indústrias de fake news, a gente devia seguir o dinheiro. E não quem é que está falando, não é aquele senhor de Pindamonhangaba que acreditou que ia demolir a estátua do Cristo Redentor para construir uma do Pablo Vittar no lugar, sabe? Não é ele que a gente tem que perseguir. Bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. Imagina, é sustentável. Agora, tem dinheiro. Não estou falando nada a ver. Como hoje tem inquérito rolando, quando eu falo isso, muita gente acha que eu estou ou acusando, ou falando uma coisa, por exemplo, do presidente. Nada a ver, eu estou falando em abstrato. Meu, existe um negócio por trás. Esse negócio gera poder. Poder econômico, poder mercantil, poder político, ou até poder social. Ter mais seguidores, por exemplo, enfim, aparecer mais. Então, fake news é poder, não é uma piada de mau gosto. Ela não se resume a mentira. Ela é capaz, sim, de gerar dano. E, por isso, o direito deve entrar para reprimir a atividade criminosa. Agora, dizer sei lá, se aquele fulano lá publicou um negócio que estava certo ou errado, não tem nem jeito de ir. Nem jeito, não alcança, meu. Não alcança. Ó, vamos só fazer um parênteses para responder aqui a perguntinha. Ó. A promoção da página de um pré-candidato poderá ser através de um terceiro? Eu imagino que seja a respeito do impulsionamento de conteúdo, né? Ó, bem rapidinho. O impulsionamento de conteúdo, ele é quando é a priorização paga de um conteúdo. Então, você paga para a plataforma para que aquele conteúdo seja levado a mais pessoas ou para as pessoas certas. Basicamente é isso. Então, você paga, você promove. A pergunta que é um centro jurídico, mas eu não sei quem é a pessoa, mas em todo caso, você, diz se um pré-candidato poderia realmente fazer isso através de um terceiro. Vamos lá. Basicamente, essa é uma questão super complexa, porque o Brasil, quando regula a pré-campanha, ele faz isso por uma ruptura, quase que por um soluço. Ele não faz assim, Mel, ele não diz assim, cria-se a pré-campanha. Durante esse período você pode fazer isso, 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 isso. E aí você vai ter que prestar conta disso, disso, disso. Não. Sabe o que ele faz, Mel? Ele tira, talvez, as principais punições para a chamada propaganda antecipada. Então, ao contrário, o censo, ele meio que libera. Então, mas você faz isso às avessas. Então, não tem prestação de contas durante a pré-campanha, não tem, aliás, não tem nem candidato. A figura chamada pré-candidato, ela, bem na verdade, juridicamente falando, ela não existe. Pré-candidato é qualquer um que quer ser candidato, entende? Não tem por exemplo, o pré-candidato não é quem se inscreveu para tal. Pré-candidato seria qualquer um. Então, assim, não tem uma explicação para isso. E aí tem uma grande discussão. Poxa, será que pode impulsionar conteúdo na pré-campanha? Porque, afinal, você está pagando.
E aí tem uma questão. Há um julgado no Tribunal Superior Eleitoral, que é o 924, que foi relatado pelo ministro Luiz Fux. E nele, o ministro Luiz Fux traz um seguinte entendimento, que o que pode na campanha, pode na pré-campanha. Então, basicamente, se eu posso impulsionar na campanha, eu também posso impulsionar na pré-campanha. Mas não é simples. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Como fica esse dinheiro usado na pré-campanha? Daí a gente teve outros julgados. E há professores que entendem. Recentemente eu tive um debate com o professor Caio, que é de Fortaleza, no Ceará, um excelente professor, e ele defende que o impulsionamento deveria ser proibido, porque ele entende que é permitido só para candidato e não para pré-candidato. É estranho, né? Porque você fala assim, poxa, mas não é só ler? Aí eu falo, quem às vezes a gente não estudou o direito, muita gente confunde, fala assim, poxa, mas será que senão uma pessoa para se formar em direito bastaria saber ler, né? Mas não é muito complexo, porque a lei não consegue prever tudo. Muitas vezes é feito no desespero, que nem esse projeto da fake news, tá? E a coisa fica feia, fica ruim. Então a gente não tem uma resposta definitiva. O que eu tenho? O professor Caio, por exemplo, acredita que não pode impulsionar na pré-campanha. Eu, Diogo, acredito que pode, porque eu ainda me baseio no precedente do ministro Fux. Nesse precedente, ele diz que o que pode na campanha, pode na pré-campanha. Só que aí tem um problema. E se eu usar milhões para impulsionar agora? Isso é caixa 2. Isso, na verdade, é abuso de poder econômico, porque não dá para usar milhões. Qual é o grande requisito? Ser o mesmo meio em que pode na campanha e ser moderado. O equivalente ao que um candidato normalmente poderia. Não você, exatamente, a pessoa, se ela é milionária, né, diferente. Então, nesse ponto, seria possível que o próprio pré-candidato, na minha opinião, impulsionasse conteúdo com muito cuidado para a moderação. Porque senão, ele, na verdade, poderia colocar um caminhão de dinheiro ali e depois na campanha falar, não gastei nada, tal, né? Isso não dá, isso não dá. Mas é um defeito da lei, tá? Agora, a pergunta da pessoa que faz, pelo perfil do centro jurídico, na minha opinião, ela é mais sensível, porque ela diz um terceiro. Gente, é assim, a propaganda eleitoral proíbe que uma pessoa pague impulsionamento de conteúdo para outra. Só o partido político pode impulsionar, ou o candidato, ou a coligação. Então, seja na pré-campanha ou na campanha, não poderia um terceiro pagar. Agora, na minha opinião, e que tem divergências, e existem alguns julgados, eu tenho alguns julgados a respeito disso, eu estou inclusive para publicar um artigo sobre isso, mas eu fiz um vídeo para o TRE do Rio falando isso com mais detalhes. Mas então, só para a gente poder pontuar, o impulsionamento de conteúdo na campanha é permitido por lei. Na pré-campanha, a lei não diz se é permitido. Mas o julgado 924, ministro Fux, que tem um artigo maravilhoso do Fred Alvim, no Conjur, está lá, grátis, e que diz especificamente o que exige, e basicamente ele exige que o meio seja também permitido na campanha, que se houver gastos, que sejam moderados considerando um candidato médio, não você precisamente assim. Então, basicamente esses requisitos. Como o terceiro não pode impulsionar página de candidato na campanha, ele também não pode na pré-campanha. Mas eu queria colocar essa outra reserva, até para não ser interpretado de uma outra forma. Na minha opinião, o pré-candidato pode. Sobretudo, numa pandemia como essa, na qual a gente não tem mais corpo a corpo. Eu realmente acredito que essa eleição vai ser travada num byte a byte, sabe? Assim, ela é digital, as outras já eram, mas essa é total. Então, quanto mais propaganda você veda, você tira informação do eleitor. A gente acha que propaganda, às vezes, é um incômodo. Não é informação. Gente, se proibisse a propaganda, só seriam eleitos as mesmas pessoas para sempre. E pessoas de fora da política jamais teriam chance de disputar um cargo. Entenda que isso também é democracia, sabe? E se eu fizer isso sem impulsionar, sem ter gasto nenhum? Coloco coisa de um candidato aleatório na minha página, pode? Pode, pode sim, que legal você falar. Pode sim, a gente pode se manifestar. Não pode fazer o pedido de voto, pedido explícito de voto. Mas as nossas manifestações de apoio, o próprio pré-candidato colocar lá, isso é incontroverso, tá? Ou seja, isso tá super ok. O candidato,
o pré-candidato pode colocar nas suas redes, anunciar, ó, eu sou pré-candidato. O problema é colocar o dinheiro nisso. Eu, por exemplo, acredito que ainda pode, tomando vários cuidados. Alguns professores, como o Caio que eu mencionei, ele entende que não, mesmo tomando cuidado, não poderia na pré-campanha. Basicamente é essa a diferença. Agora, organicamente, gratuitamente, me parece, assim, super incontroverso, super ok. Aí a gente volta para fake news, tem uma pergunta aqui, a gente tá apagadinho o começo e o final, mas basicamente é sobre responsabilização no comentário de um post, tirar, remover o comentário ou responsabilizar a pessoa que fez esse comentário. Isso existe? Deveria ser feito? Como é que é? Desculpa, Mel, eu acho que eu não consegui entender. O que é especificamente, se isso na fake news ou na propaganda, você sabe? Não, eu não estou conseguindo ler. Para mim não aparece. Ele mandou quando a gente estava falando a respeito das fake news. Então tem lá Tá bom, tá um bom. post de fake news, aí no comentário, qual seria a responsabilização? Legal, boa, obrigado. Basicamente, eu não sei quem que perguntou, mas porque eu não consigo ver os comentários aqui, a gente está com um defeito na live só para explicar. Né? Mas, olha só, nós somos responsáveis, Mel, pelo que a gente fala, pelo que a gente escreve, pelo que a gente posta. Podemos sim ser responsabilizados, e a remoção de conteúdo é possível sim numa eleição, e numa campanha ou numa pré-campanha. E aquele comentário especificamente, se a justiça entender que deve ser removido, se estiver nas regras de remoção, tranquilo. Agora, só uma observação para a pessoa que trouxe a pergunta. Se for advogado ou advogada, muito cuidado para não deixar de colocar a URL no pedido, que é o endereço lá do navegador, especificamente, né, da parte que faz, para que remova apenas aquela parte especificamente, né, do comentário, por exemplo. E, lógico, isso vai ser decidido caso a caso pelo juiz do caso, né, ou a juíza do caso. Aí você falou que as fake news deveriam ser penalizadas quando elas provocarem um dano. E diante de um dano, a gente já tem legislação que prevê punição. É assim, basicamente a gente tem várias regras. E aí, Mel, eu vou aproveitar a chance dessa pergunta boa que você me traz para poder falar um ponto específico sobre isso. Fake news não é redondinha, quadradinha, vermelhinha, azulzinha, não é. Fake news, ela é como meio que a água, assim, ela toma o formato do seu recipiente. Então, muita gente quando pensa em fake news pensa em ofensa, é meio um negócio assim, mas não é. Uma fake news pode ser positiva. Positiva que eu tô falando não do bem, tá? Mas uma que fala bem de alguém. Aí você fala, nossa, mas o que vai? Poxa, tem um monte de gente que, sei lá, mente sobre si. Eu tenho vários amigos que desde a infância eram muito conhecidos como mentirosos e que falam, tá? E num cenário político isso pode ser importante, porque, olha, se eu estou disputando com alguém e aí eu começo a mentir e falo assim, não, eu fui formado em Harvard, eu fiz, sei lá, construí 20 escolas, e vai ver assim, puxa, não, ele não foi para Harvard, ele não construiu as escolas e tal. Essa é uma mentira que complica. E ela pode ser uma fake news, e eventualmente ela pode provocar um dano, até um dano à informação, enfim, e aí caso a caso. E às vezes ela é uma ofensa mesmo, você difama alguém, calunia alguém, por aí vai. Agora, é importante lembrar que na lei eleitoral, na resolução 23.610 das eleições de agora, de 2020, né, a gente falou se ateu na eleição, mas enfim, a resolução feita para ela inseriu o artigo 9º na resolução 23.610. E esse artigo, Mel, ele autoriza o direito de resposta diante da fake news, da desinformação. E ele meio que obriga as campanhas dos candidatos a checarem o conteúdo, a verificar se o conteúdo é fidedigno, tipo, se ele tem correlação com a verdade. Por exemplo, você checou, verificou, por exemplo, não adianta, não, eu peguei aqui de um perfil que é muito conhecido, é o Batman, que Batman? Quem que é? Então, assim, é importante, porque passa para a campanha a responsabilidade de checar. Sobretudo, os advogados jurídicos terão que se preparar muito. Essa será uma eleição muito digital, mais do que as últimas,
E, assim, a gente precisa incluir. Não dá para numa eleição como essa, a gente ter uma postura analógica. É bem importante fazer aí essa conexão e também se transformar em profissionais digitais, sabe? E tudo isso ainda afeta demais os resultados, as pessoas, porque existe aí uma falta de educação mesmo, ou de maturidade com relação às redes sociais. Em que sentido a gente precisaria avançar para melhorar a nossa percepção de um post, de uma notícia? Olha, eu realmente acredito que a educação midiática pode ajudar muito. Sobretudo, eu adoro dois projetos, eu gosto de vários, mas eu sempre cito dois, que é o da Educamídia, que é feito pelo Instituto Palavra Aberta, e tem várias atividades para os professores na sala de aula, seja com criança, adolescente, trabalhar essa leitura crítica de conteúdo. E um outro conteúdo que eu também adoro, que é chamado Vaza Falciani, que o nome é ótimo também, e ele tem um trabalho de educar as pessoas a desconfiarem, investigar, tudo. Agora, sabe, Mel, eu vou aproveitar a chance, eu não sei como que tá o tempo, mas você vai me ajudando a controlar aqui. Mas eu vou Eu acho aproveitar que a a chance... gente tem uns 5 minutos. Então também. No começo ficou aquela confusão, mas se eu ouvir direitinho, temos uns 5 minutos. Então tá bom, vou usar 2 minutos para falar isso. Olha só, não é fácil definir o conteúdo em si, porque você pode ter uma opinião, e essa opinião ela é revestida por uma narrativa, como se fosse uma atmosfera. A narrativa é o texto, é a forma que você fala aquilo. Às vezes a gente fala a mesma coisa, só que de jeito diferente. E isso impacta num quanto é agradável. Por exemplo, tem gente que escreve super bem, tem gente que fala super bem, mas tem gente que fala mal, tem gente que escreve mal. Mas de repente a informação é mais ou menos aquela ali. Então o núcleo é quase o mesmo. Mas a membrana ou a atmosfera, ela pode ser melhorada aqui ou ali e tal. Então é essa atmosfera, esse conjunto, que é a narrativa. Qual que é uma grande dificuldade que a gente tem quando a gente fala de conteúdo? Várias, né? Mas uma delas é que o conteúdo está muito ligado ao seu contexto. E aí, dependendo do contexto da pessoa, aquele conteúdo tem um significado. Eu nunca esqueço, eu sempre conto de uma história da minha avó, que ela morava numa cidadezinha muito pequenininha, e nessa cidade, São Sebastião da Grama, eu acho, e essa cidade, ela tinha algumas figuras na época da minha avó, e tinha, sei lá, o Moisés, e que ele era conhecido, sei lá, por ser rabugento ou avarento, alguma coisa assim. E aí as pessoas apelidavam os outros quando tinha alguma prática, dizendo, tá parecendo Moisés. Como é que uma rede social global vai entender que Moisés, naquele contexto, é uma ofensa? Então o contexto diz muito sobre o conteúdo. O contexto é bem importante. Agora, acontece uma coisa. A gente tem, de um lado, de um núcleo, opinião, e no outro núcleo, fato. E, existe uma frase que eu adoro de um senador americano que diz assim: todo mundo no Estado democrático tem direito à sua própria opinião. Mas, na boa, ninguém tem direito aos seus próprios fatos. Então há uma dimensão entre o que se pode e o que não pode. O problema é que essa atmosfera, essa narrativa, confunde. Então é mais difícil de definir. O que eu estou querendo dizer nesse conjunto é que a gente tem que separar, tem que ver o que é opinião, o que não é. Eu fiz uma experiência com os alunos, e os alunos checaram o conteúdo no grupo de família. É claro que muitos alunos arrumaram briga na família bem grave. Um dia vou ter que pagar por isso. Mas assim, a experiência foi muito legal. E todos os alunos foram de alguma maneira ofendidos. Ou seja, é uma prática desqualificar o falante, desqualificar o checador. Agora, teve um resultado muito importante lá, Mel. Todos os alunos que toparam fazer a experiência tiveram a seguinte resposta: tá bom, é mentira, mas bem que poderia ser verdade. Eu acho que quando a gente viu esse resultado, mostrou que talvez aquela pessoa, não importa se é verdade ou mentira, e a gente está tratando fake news como se fosse um problema de mentira, no âmbito da razão. E talvez, e eu tenho bem essa opinião, fake news esteja mais ligado à emoção do que à razão. Talvez seja mais ligado ao amor e ódio, talvez ao viés de confirmação, talvez em muitas outras questões que não seja só matemática, se está certo ou se está errado. E aí, a gente precisa organizar a coisa, porque não dá para fingir que a opinião de alguém é um fato, porque não existe aquela máxima, contra fatos não há argumentos. Seria a mesma coisa eu falar, você tem opinião, mas eu tenho uma super opinião,
que sempre vencerá a sua, porque eu finjo que ela é um fato. Perceba como a gente tem coisa para discutir. Nossa, vai longe. Infelizmente, o tempo do Instagram é curto. Uma hora parece muito, mas a hora que a gente começa a conversar, vê que ele é curtinho e já está indo para o finalzinho. Antes de eu fazer a última pergunta, não posso não fazer essa pergunta. Eu vou pedir para você salvar, a hora que aparecer aí a opção para você salvar essa live, que eu quero muito compartilhar e ter ela comigo. E essa última pergunta que eu quero fazer é sobre esse inquérito das fake news do Supremo. Ele é legal, não é legal? Tecnicamente, como é que você percebe ele? Pois é, vamos lá. O inquérito ficou famoso como inquérito das fake news. E é muito curioso, porque direto os meus alunos perguntam, mas professor, qual é o crime de fake news lá que eles estão vendo? Não, não é isso, ele ficou conhecido como fake news. Então, mas não tem crime e tal? Ó, no Brasil, hoje a gente tem um crime de fake news, que é um crime eleitoral, e não tem nada a ver com o que está discutindo especificamente no inquérito. Aliás, esse crime que eu estou me referindo é o artigo 326A do Código Eleitoral, que só foi inserido em junho de 2019. E o inquérito está apurando outras coisas, e fora do contexto eleitoral, né? Mas ele ganhou o apelido de fake news porque ali a discussão é, será que foram usadas fake news como meio, como instrumento, para, na verdade, praticar outros crimes? Então perceba que você não precisa ter fake news regulada nesse ponto. Você precisa ter fake news, ela apareceu ali como um meio, como um instrumento. É quase que a diferença do homicídio para o martelo, né? O martelo não é um problema, se tacar na cabeça de alguém e matar, é homicídio. Então você não pode proibir martelos, né? Existe um uso daquela coisa. Então precisa tocar ali. Legalidade desse inquérito, Mel. É o seguinte, é muito duvidoso a postura do Supremo de investigar quando ele é mesmo réu e julgar. Mas o Supremo superou isso. E ele entendeu que ele pode fazer esse julgamento e foi já decidido por 10 votos a 1. Eu não sou especialista, por exemplo, em penal. Eu, assim, tenho zero de conhecimento em penal, processo penal. Mas eu vi muita gente que é especialista dizendo, olha, o Supremo não deveria ter esse poder. Outros dizendo, sim, cabe sim, porque tem uma brecha, um dispositivo no regimento. Mas o fato é que a Suprema Corte entendeu que pode. E aí, o que eu acho que eu posso colaborar é a informação de que não se investiga ali crime de fake news, mas a fake news como um meio. E aí sim, por exemplo, ofender alguém é crime. Pode ser com fake news, pode ser também sem fake news. Nesse caso, com fake news. Então, tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem a sensação que o inquérito está regulando crime de fake news. Na verdade, o inquérito regula vários crimes. Até lavagem de dinheiro, abuso de poder, enfim, vários crimes. E a fake news é, na verdade, um meio, não é o fim. E tem uma diferença para o direito, se aquilo é instrumento ou se aquilo é o objeto final, sabe? Doutor Diogo, muito obrigada por trazer tanto conhecimento, tanto esclarecimento. A gente com certeza vai sair daqui muito mais bem informado e conhecedor aí de tudo que está acontecendo na nossa realidade. Fiquei um pouquinho frustrada, né? Porque fiquei escondida aqui. Então, a gente vai até combinar de uma próxima vez conversar de novo sobre esses temas, porque a gente percebeu tem muita coisa para falar, tem muita coisa para debater, muita coisa para trazer com certeza. Claro, Mel. Eu também fiquei super chateado que você não apareceu aqui. Seria muito melhor se eu pudesse te ver e ver os comentários das pessoas, porque eu não estou conseguindo ver. Foi algum bug, alguma coisa que aconteceu. Tecnologia tem muita coisa boa. Às vezes tem efeito colateral, mas não é por isso que a gente tem que desistir. A gente tem que procurar um meio de solucionar os efeitos colaterais aí. E se você topar uma próxima vez, eu super top. E aí a gente ajusta para que não sejamos vítimas aí de algum defeito, porque eu queria muito te ver e ver todos os que estão participando. Me sinto meio que, na verdade, eu sei que você que está no escuro, mas quem sente no escuro aqui sou eu. Enfim, mas é isso. Não, combinado, combinado. Doutor, muito obrigada mesmo por ceder aí um pouquinho do seu tempo para a gente. Valeu, Mel. Super obrigado. Fiquem bem. Espero que todos fiquem bem aí. Eu vou salvar, depois vou tentar ver quem é que apareceu aqui, quais foram as perguntas, para poder curtir um pouquinho aí o que todo mundo tem a falar a respeito. Tchau, Mel. Se cuide. Até mais. Tchau, gente. Tchau, eu tenho que encerrar para poder gravar. Tchau, valeu. Obrigado, pessoal. Até mais.